Olá, Luzinha! Seja bem-vinda a mais um tarô da semana. Aqui é a Maria falando. Eu vou colocar orientações do tarô sobre os próximos 7 dias e agora cabe a você escolher entre o Monte 1, o Monte 2 ou o Monte 3. Eu vou deixar a minutagem de quando começa cada monte escrito na tela, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Gratidão! Monte 1, a síntese da semana de vocês vem com a carta Rei de Espadas, As de Ouros e Oito de Ouros. Esse Rei de Espadas chega sustentando um campo de pensamento e de estratégia bem sólidos e bem voltados para racionalizar de uma forma inteligente, de uma forma nítida e muito clara o que você quer fazer ao longo da sua semana e que vai reverberar na sua vida nos próximos meses, talvez até mesmo nos próximos anos. Então, o Rei de Espadas traz aqui você com uma visão estratégica e visionária. O As de Ouros mostra que existirá aqui nessa semana uma oportunidade, existirá aí um potencial que tem um caminho aberto para se materializar na sua vida, ou seja, para se tornar algo bem palpável e bem tangível, especialmente no nível de trabalho, no nível de dinheiro ou mesmo de bens patrimoniais. O Oito de Ouros representa você fazendo um esforço que une o seu intelecto com essa oportunidade para você desenvolver os atributos ou conseguir desenvolver, aprimorar a sua capacidade de resolver as coisas ou de colocá-las em prática. Então pode ser você desenvolvendo habilidades e atributos seus ou você começando a mover pauzinhos e não poupando esforços para colocar as suas coisas em movimento. Então, assim, é uma semana que vem com uma perspectiva de crescimento e de abertura de portas num nível material que é muito linda e que é muito realizadora também. Esse Rei de Espadas demonstra você tendo um olhar menos dramático e mais racional diante de tudo. Então, eu não vejo um momento de profunda introspecção e filosofias internas e crises existenciais. Não, você está aqui com uma energia mais prática, uma energia até mesmo um pouco enferrujada. Eu não estou te vendo aqui querendo inovar e querendo fazer zilhões de coisas aventureiras ou divertidas. As inovações, se é que elas existem, elas vêm aqui num sentido de responsabilidade para fazer o que é necessário. Você, enquanto indivíduo, veio com o arcano do pendurado e o cavaleiro de paus, e é até curioso porque são duas cartas opostas. O pendurado representa o seu campo mental ficando um pouco mais fechado, então por mais que as ideias estejam claras e nítidas, você acaba precisando observar tudo por ângulos diferentes para conseguir encontrar soluções para aplicar as suas ideias. E o Cavaleiro de Paus mostra que diante desse período de buscar olhar as coisas por um outro ângulo, você vai se sentir com uma motivação muito grande para continuar atravessando isso e encontrando novas respostas e novas soluções para aquilo que você quer executar no geral. Então, eu não te vejo aqui se movimentando muito, mas parece que no campo mental você estará a 1000 por hora, ligado aí no 220 e tendo ideias, insights que serão realizados e que você vai conseguir colocar em prática no momento em que você tiver um discernimento de como começar a fazer isso. Mostra também com esse pendurado que as suas emoções, o seu espiritual, a sua capacidade de se conectar de uma forma mais profunda com o plano astral acabam ficando um pouco mais fechados, ou pode ser que te dê essa sensação. Talvez você não vai começar a sentir ao longo da semana uma conexão espiritual muito grande, mas a sua força espiritual está sendo canalizada para o campo material porque existem bons frutos que você poderá colher a partir disso. Então é natural, se você não quiser ficar parado meditando ou ouvindo mantras e fazendo profundas conexões ritualísticas. Não se cobre caso esse seja o caso. A carta da estrela, 10 de espadas e os enamorados representam aqui o campo afetivo. E antes de prosseguir para o campo afetivo, eu quero pedir que você deixe seu like, que você se inscreva aqui no canal, que você comente depois de assistir ao vídeo como que isso se conecta com a sua vida e com a sua realidade. E
estrela está aqui trazendo um renascimento, um ressurgimento do seu campo afetivo de uma forma mais leve, de uma forma mais branda. Eu vejo você conseguindo tirar alguns pesos das suas costas e passando então por um encerramento de ciclos doloridos ou mesmo de uma tensão que estava te trazendo travas e que estava te dando uma sensação de caos em relação ao campo afetivo. Os enamorados representam você se sentindo bem motivado para tomar atitudes, tomar decisões a respeito da sua vida amorosa. E o 10 de espadas mostra que depois de ter passado por um tempo arrastando essas atitudes ou essas decisões, você finalmente toma coragem e faz isso de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, de uma forma melhor, entre aspas, do que você imaginava. Para quem está num relacionamento sério, a estrela representa você tendo a capacidade de se libertar de uma fase emocional que estava sendo bem dolorida, que estava sendo bem desgastante. Para algumas pessoas que estavam vivendo um relacionamento que já estava por um fio, mostra um momento ideal e um momento assim realmente perfeito em que tudo se encaixa para você conseguir finalizar esse relacionamento sem ficar presa na dor e no sofrimento, sem ficar presos no drama, sem ficarem presos na chateação de finalizar uma relação. Para as pessoas que estão ali passando apenas por uma crise num relacionamento que não está totalmente desgastado, mostra vocês conseguindo ter um diálogo bem transparente e bem assertivo, no qual cada um entende o que deve ser feito e quais são as dores, os ressentimentos ou os comportamentos do passado que estavam afetando a relação de um jeito nocivo e que devem ser deixados para lá. Vem trazendo então essa capacidade de ter leveza, de se livrar dos pesos emocionais. A estrela representa um novo caminho cheio de esperança e cheio de possibilidades se abrindo. E sendo uma leitura geral, naturalmente, para algumas pessoas essa abertura é uma nova fase para a relação e para outras é a chance de recomeçar do zero, rompendo o relacionamento, então. Para quem não está num relacionamento sério, aqui demonstra você conseguindo entender, assim, com muita clareza, que você tem a opção de ficar martelando e ficar insistindo em relacionamentos que não conseguem ser sustentados ou em mágoas, em lembranças sobre pessoas do passado que não vão conseguir ser transformadas ou que não vão levar a lugar nenhum, ou vocês têm a opção de deixar tudo isso para lá, chutar o balde e se abrir para novos amores e novas relações, só que sem aquela fissura de ter que ter alguém do seu lado, sem aquela ansiedade, sem aquela necessidade de fugir da própria solidão. É você reconhecendo então a sua própria essência e ficando totalmente tranquilo, ficando sossegado. A vida naturalmente, quando identifica você abrindo as possibilidades de uma forma tão solta, acaba te direcionando um relacionamento que é compatível com essa leveza, com essa autossuficiência, com esse lado que, ao mesmo tempo que é erótico, também traz uma capacidade de manter você sendo um indivíduo e a outra pessoa também. Só que isso seria lá na frente. Para essa semana mostra você tendo a chance de estar nesse estado solto, tranquilo e despreocupado. Então, o conselho aqui é: use essa semana para você conseguir refletir a partir do seu campo racional, que está tão bem estruturado pelo Rei de Espadas, o que você pode fazer para deixar a sua vida amorosa, o seu campo emocional, mais presentes, mais voltados para o aqui e para o agora, sem ficar revivendo o passado, como se você fosse um adorador de um museu, e sem ficar também tentando se transportar para o futuro. É viver realmente aquilo que está disponível no agora, entendendo e acolhendo as suas emoções, entendendo e acolhendo o que precisa ser trabalhado aí internamente ou a dois. No nível de profissão, de vida material, a Imperatriz, 7 de paus e 2 de copas mostram aí um movimento acontecendo e é um movimento profundamente realizador. O 2 de copas sugere parcerias no nível de trabalho se manifestando e trazendo perspectivas de abundância, de prosperidade, de fartura. Mostra aqui você se sentindo orgulhosa ou orgulhoso de quem você é e do que você pode construir e conseguindo se conectar a pessoas que estão com interesses similares e que também podem agregar muito ao trabalho ou a algum projeto, a algum tipo de negócio que pode ser feito. Então a Imperatriz mostra aí dinheiro entrando, mostra você se sentindo confortável e conseguindo ter aquele amor próprio e aquele auto-reconhecimento de como que é bacana você conseguir esse dinheiro e de como que a vida está te trazendo essa sorte, esse privilégio.
O 7 de paus demonstra você identificando melhor os seus pontos fortes e conseguindo honrá-los, ou seja, conseguindo mostrá-los para quem precisa ver, conseguindo reconhecer o que é maravilhoso, porque o auto-reconhecimento acaba, né, tirando aquela necessidade de validação do outro sobre você. E também mostra você conseguindo fazer isso de uma forma bem, assim, não vou falar que é uma forma tranquila, porque tem bastante movimento, mas de uma forma muito sutil, de uma forma totalmente graciosa e natural. Para quem está trabalhando, então, mostra aqui perspectivas de expansão no trabalho, perspectivas de você se associar a algum colega de trabalho, ou se você for autônomo, de você fazer alguma parceria que é promissora. Mostra também que pessoas estarão aqui contribuindo para que você consiga chegar nas suas realizações, dá aquela sensação de farol verde, sabe? Tá tudo aberto para acontecer, tá tudo aberto para fluir. Para quem está buscando um trabalho ou uma oportunidade, mostra um caminho bem interessante que se abre. Traz aqui que você pode acabar recebendo uma indicação ou alguém pode te repassar uma notícia de que tem uma disponibilidade de trabalho em tal lugar, vindo de alguém querido, ou de uma amizade, um colega, pode até mesmo ser um crush ou um parceiro romântico que te dá esse toque. Vai ser importante você pegar a sua coragem interior, pegar a sua inteligência e se expor, ou seja, ir atrás dessa oportunidade, mostrar o que você veio e o que você é capaz de fazer. Além dessa entrada de dinheiro, além disso tudo, demonstra você se sentindo em uma conexão de paz maior com a sua vida material e uma tranquilidade maior de que você é capaz de se sustentar e de se prover. Então, eu te vejo aqui mais despreocupado ao longo dessa semana, tanto em um nível afetivo quanto no nível material, independente se está trabalhando, se está comprometido ou não. Os conselhos vieram com as cartas 8 de espadas, 10 de ouros e 10 de paus. E o 8 de espadas representa que vai ser importante você identificar que você não precisa sempre que alguém chegue e te salve, ou que alguém chegue e te resgate, que alguém chegue e te conduza para seguir determinado caminho. A semana está colocando para você aqui possibilidades de parceria. O conselho amoroso que veio do oráculo dos anjos também fala sobre você buscar ajuda com outras pessoas. Mas o que essa semana quer te mostrar é, por mais que a vida vai te oferecer esse auxílio, às vezes por contextos, por pessoas ou, né, pelo acaso, entre aspas, é fundamental você entender que é você que vai fazer uso desse auxílio. A vida pode te disponibilizar a melhor parceria do mundo ou o melhor conselheiro do mundo, mas você só vai internalizar e seguir esses conselhos ou desfrutar dessa parceria se for você mesmo se conectando ali com o que está disponível. O 10 de paus pede que você se mantenha bem resiliente, mostra que é uma semana que tende a ser mais cansativa, tende a trazer um desgaste físico, mas lembre-se sempre de por que você está fazendo esses esforços e onde você quer chegar. O 10 de ouros pede que você se mantenha tão firme nas suas ideias e que você tenha aqui mais clareza e se relembre também das realizações que te aguardam de acordo com esses movimentos que são tão pontuais e que ao mesmo tempo demandam de você tempo, energia, disponibilidade, paciência e tudo mais que se envolve quando a gente lida com outras pessoas, com nós mesmos e estamos movimentando a nossa vida. A carta do oráculo dos anjos diz: deixe os seus amigos te ajudarem. E ela fala que vai ser interessante você buscar os conselhos ou buscar simplesmente conversar com as suas amizades sobre o que você está pensando, sobre os seus planos, sobre os seus sonhos, sobre as relações que você está vivendo ou mesmo sobre como você se sente emocionalmente. O diálogo aqui e permitir ouvir verdadeiramente a opinião do outro vai ter um papel muito terapêutico para você. Para finalizar, eu vou colocar aqui a descrição da carta do oráculo da cura vibracional prática. Eu escolhi uma carta para vocês e vou ler o texto guia que vem com ela. Então, esse oráculo funciona assim. Aqui fica uma palavra de cabeça para baixo e aqui uma palavra que fica de cabeça para cima. Como eu escolhi a carta e está nessa posição, eu só vou considerar a palavra que está de cabeça para cima. Veio a carta da dimensão. Eu dei um zoom para ficar bem perto da carta e você conseguir observar a imagem geométrica que fica ali. E vou começar a ler aqui a descrição. Agora você pode conhecer dimensões que estão além das 3 dimensões perceptíveis do espaço. As dimensões dividem a luz e o amor em múltiplas realidades. Para encontrar a sua cura, um padrão ou uma arte sagrada para uma pessoa em particular, numa dada situação, você precisa ser específico quanto às dimensões necessárias
pois é por meio delas que as ideias são projetadas na realidade. Você pode ter uma imagem ou uma ideia do que você quer manifestar. Descubra então se essa dimensão é formada no espaço material, psicológico ou espiritual. Às vezes, uma dimensão mais sutil tem um impacto maior, e outras vezes ela exige uma dimensão espacial física para revelar o que é necessário. Visualize e sinta a dimensão acima, abaixo, à direita, à esquerda, à frente e atrás de você. Imagine múltiplas dimensões se desdobrando dentro de você. E ouça, conforme ela diz, expanda as dimensões a partir do seu centro interior, de modo que o possível possa tomar forma. Transforme a aleatoriedade e a confusão na consciência de novas dimensões. E aí a afirmação dessa carta é: eu sou capaz de perceber que dimensão é relevante para determinado problema ou assunto. Basicamente, o que está querendo dizer aqui é: quando você tem uma situação na sua vida que você quer realizar, ou que você quer resolver, pode ser sobre você ou sobre o outro, não vai adiantar você tentar resolver, por exemplo, uma questão de trabalho indo atrás de uma solução espiritual ou uma solução espiritual indo atrás de trabalho. Vai ser importante você buscar os métodos que podem resolver aquele tipo de situação ou que podem te trazer o tipo de realização que você busca. Então presta muita atenção para você não ficar tateando no escuro e se sentindo ali desperdiçando a sua energia, querendo fazer uma coisa enquanto olha para outra. E aí um exemplo disso seria você chegar no McDonald's e pedir um sanduíche do Burger King. Você vai acabar não recebendo, mesmo que você tenha dinheiro. Então fica aí essa reflexão para você. Muita gratidão, Monte 1, por ter assistido. A gente se vê na semana que vem. Monte 2. Bom, primeiro de tudo, né? Preciso falar que as cartas trazem algumas mensagens similares ao Monte 1. Então, se você tivesse ficado em dúvida entre os dois, assiste o Monte 1 também, porque alguma coisa dali pode te trazer um insight ou um aconselhamento válido para você. E a semana de vocês está com a síntese do Rei de Espadas, As de Paus e o 10 de Paus. Então, o Rei de Espadas traz um pensamento analítico, estratégico, muito bem ponderado, você conseguindo analisar e identificar quais são os novos começos e as novas iniciativas que você vai querer colocar em prática. Mostra você também chegando em percepções de como você pode canalizar a sua energia, e a sua energia no geral, tanto energia de luz quanto de sombras, ou seja, tanto o entusiasmo quanto a raiva, ou os seus medos, ou o que te traz mais coragem e mais gás para realizar alguma coisa. Você vai conseguir ter essa clareza de como que você pode fazer isso, ou mesmo do que você precisa tirar da sua vida para conseguir canalizar essa força interna de uma forma assertiva e de uma forma promissora. O As de Paus mostra uma semana cheia de possibilidades, uma semana muito rica em novos começos e na qual, utilizando o seu campo mental e a sua resiliência, você vai conseguir dar passos muito significativos para a sua vida. Você, enquanto indivíduo, veio com o Cavaleiro de Paus, Pajem de Espadas e 4 de Espadas. Então mostra aqui você com muito fogo de fazer as coisas, querendo se movimentar bastante, mas o Pajem de Espadas mostra que os pensamentos podem acabar ficando às vezes muito acelerados e vai ser importante você dar uma pausa para parar, respirar e dar uma acalmada aí no coração antes de você colocar qualquer coisa em movimento ou antes de você falar algo para alguém. Cavaleiro de Paus mostra uma semana em que você dá uma decolada, então você consegue fazer aí uma espécie de passagem, você consegue cruzar uma ponte metafórica que te conduz a uma nova etapa da sua vida, que te conduz aqui a uma nova forma de se realizar, uma nova forma de pensar, uma nova forma de lidar com a dinâmica da sua vida. Alguns ajustes na sua rotina possivelmente acontecerão, você vai começar a sentir que o seu momento de lazer e de descanso devem ser bem colocados, ou seja, você vai conseguir definir o que é momento de lazer, o que é momento de trabalho, o que é momento de autocuidado e mostra que isso conseguindo fluir de uma forma harmônica, desde que você não esqueça da necessidade de descansar e parar para refletir sobre a sua própria reflexão. Tem aqui esse chamado para meta-reflexão, basicamente, né? O seu campo emocional está com a Carta da Justiça, 4 de Copas e Rei de Paus.
E a justiça mostra que você estará analisando a sua vida emocional, os seus relacionamentos, o que você já viveu das suas relações e do amor até hoje, e tendo uma visão bem voltada para o que está presente agora e quais são os frutos que eu andei colhendo. A justiça fala sobre essa percepção da lei da ação e reação. O que você plantou no seu passado fica bem nítido agora. Você entende que você recebeu de volta aquilo que você ofereceu ou a consequência do que você ofereceu. E aí o Rei de Paus mostra que ao invés de se sentir desestruturado, de se sentir com medo, você se sente mais confiante de fazer mudanças no seu comportamento ou de fazer reajustes nas suas relações. Mostra aqui então que para muitas pessoas que estão num relacionamento sério, você vai conseguir dialogar com a outra pessoa, mostrando o que você acha que deve ser realinhado e reajustado no relacionamento. Para algumas pessoas, inclusive, vai demonstrar aqui um momento legal para vocês fazerem algum tipo de afirmação ou algum tipo de solidificação da relação em uma nova forma de contrato, podendo ser aí, por exemplo, saindo de um noivado e concretizando um casamento, ou saindo de uma posição de ficada e concretizando aí um namoro. Mostra que fica interessante para vocês fazerem novos acordos, ou simplesmente novos acordos de como vocês estão lidando com o amor e com a rotina de vocês. O 4 de copas mostra que a intenção não é mudar drasticamente o status da vida amorosa, no sentido de querer trocar de pessoa, mas sim reajustar para vocês conseguirem desfrutar com mais leveza do amor que vocês têm ou da relação que vocês têm no geral. Então tem aqui esse potencial de existir uma melhora desde que um diálogo bem transparente, zero agressivo, zero acusador consiga acontecer. Para quem está solteiro, essa justiça vai mostrar que você está se sentindo mais imparcial a respeito da sua parte afetiva. Então você vai conseguir analisar os fatos e entender por que a sua vida amorosa está como está hoje de uma forma muito mais clara e muito mais esperta, com muita maturidade. O Rei de Paus mostra que você vai conseguir identificar qual é o grau de responsabilidade que você tem em como a vida amorosa se manifestou até então. O 4 de copas mostra que não há aqui grandes perspectivas de você iniciar novos relacionamentos ou de você conhecer pessoas novas. A vida amorosa, na verdade, acaba passando por uma fase um pouco mais entediante nos próximos 7 dias, mas você vai conseguir ver que por trás desse tédio existe uma série de somatizações, de condicionamentos, de pensamentos e toda uma bagagem emocional, mental e também espiritual que estão constituindo a vida amorosa como ela é. Essa consciência vai fazer com que você veja o que deve ser transformado e como você pode fazer essas transformações. Então, tem aqui esse momento de restauração, né? Quase que você conseguindo ver como que você pode esculpir a si mesma e a sua vida afetiva de uma forma que você vai desfrutar dela também lá na frente. E antes de eu prosseguir aqui falando os conselhos e as dicas, eu quero pedir que você me dê um like aqui nesse vídeo, que você se inscreva no canal e também comenta pra mim, tanto se você ficou em dúvida entre o Monte 1 e 2, porque eu adoro ver essa sincronicidade, quanto como que a leitura pode estar se encaixando com a sua vida, tá? No trabalho você está com perspectivas bem realizadoras e bem interessantes. Temos carta do Imperador, carta do Diabo e Rei de Copas. O Imperador mostra aqui um domínio muito grande daquilo que você tem. Então, para quem está trabalhando, por exemplo, mostra você se sentindo confiante, você se sentindo com uma certa liderança sendo passada por você. Você sente que está tirando tudo de letra e que consegue fazer as coisas de uma forma muito produtiva, muito eficiente, com perspectivas de abundância, de prosperidade, de realizações chegarem até você. Traz também que vai ser importante você ter aqui uma visão de como você lida com as suas ambições e com o que você quer realizar. Para os autônomos, por exemplo, mostra que vai ser legal você começar a trazer um pouco mais da sua personalidade, da sua história para o seu trabalho. Para quem trabalha em equipes ou com empresas, mostra que você vai precisar lidar com a figura do chefe de uma forma desafiadora. Então vai te dar uma vontade aqui de dar uma crescida e querer colocar o chefe no lugar dele, entre aspas. Só que mostra que é importante você respeitar as hierarquias e entender até onde que vai o seu poder verdadeiramente. Para quem não está trabalhando, mostra que nessa semana você vai conseguir entender melhor o que você quer fazer. O Imperador mostra uma certa inflexibilidade nas suas realizações, enquanto que o Diabo mostra uma autocobrança muito excessiva.
Você vai conseguir ver o que você pode fazer e você vai ter uma clareza maior das oportunidades que estão diante de você. E o desafio vai ser, ao invés de ficar pensando demais nessas oportunidades, leve elas em consideração e comece a agir. É uma semana em que se abrem portas para você começar trabalhos que são promissores, que são desgastantes, mas que podem te trazer boas recompensas materiais, financeiras e no geral também. Traz aqui essa ideia da entrada do dinheiro ou de você se sentindo bem estável financeiramente e vai ser fundamental você colocar um controle também em cima do dinheiro ou das finanças ou do papel que isso exerce na sua vida, não deixando que esse lado te controle. Lembre-se sempre que é você que está aqui no centro de tudo e no protagonismo da sua existência. Os fatores financeiros ou profissionais, eles fazem parte, mas eles não constituem você. Saiba diferenciar você enquanto indivíduo daquilo que você sonha ou daquilo que você realiza materialmente. Enquanto conselho, a gente teve As de Copas, Roda da Fortuna e o Pendurado. E aqui demonstra que existe um ressentimento emocional, algo que está doendo há bastante tempo aí dentro de você, que já está pronto para ser transformado, que já está pronto para ser modificado. E essa roda da fortuna traz que vai ser importante você permitir que a vida traga esse renascimento e essa ressignificação do ressentimento, permitindo que as suas emoções transbordem, ou seja, em algum momento da semana vai ser legal você desafiar o seu aspecto mais racional e se permitir ser um ser sensível e emocional. E também vai ser interessante você resgatar um pouco mais daquilo que te deixa verdadeiramente feliz ou daquilo que te coloca em conexão com as suas emoções. O pendurado traz que momentos de oração, momentos de meditação, momentos em que você voluntariamente se dá uma pausa para se conectar com a sua espiritualidade, com as suas emoções, vão te trazer boas ideias, bons insights, inclusive vão te trazer aqui a chance de fazer essa transformação tão necessária. O pendurado também mostra que vai ser fundamental que você acabe fazendo algum tipo de sacrifício para que as coisas consigam fluir do jeito que você quer. Algum sacrifício que vem aqui num lado bem emocional. Sei lá, vamos supor que você está querendo muito uma blusa preta, mas aí finalmente chega o momento de ter essa blusa e só tem ela na cor verde. Mostra que esse sacrifício de aceitar o verde ao invés do preto vai ser necessário. Então, não fique totalmente rígido e encaixotado naquilo que você já tinha em mente. Se abra aqui para novas possibilidades também. A carta da reconciliação vem mostrando como que você pode receber a vida amorosa pelo oráculo dos anjos. E a reconciliação nem sempre vai falar sobre você reatar um relacionamento antigo. Ela mostra que uma pessoa do passado acaba reaparecendo e você vai ter uma chance de ressignificar o papel dessa pessoa na sua vida. Isso pode ser concluindo o ciclo dessa vez de uma forma leve, ou para outras pessoas pode ser sim vocês conseguindo reatar e resgatar a parte de um relacionamento que parecia que já tinha sido finalizado ou que estava com uma briga, com um atrito. E aí, para finalizar, Monte 2, eu coloquei uma carta do oráculo da cura vibracional prática. E essa é uma carta que tem uma palavra de cabeça para baixo em cima e uma palavra no sentido normal embaixo. Como eu escolhi a posição tá assim, eu só vou considerar a palavra que está de cabeça para cima. Vem a carta da inércia para você, mensagem da inércia. Eu vou dar um zoom para você conseguir ver melhor a imagem junto comigo. A inércia diz: você pode resistir à mudança de direção agora e teimar em seguir a mesma trilha, mas é bom lembrar que as coisas inertes não têm potencial para crescer ou transmutar. Você quer ter um cargo que te confere status, ou você pode querer seguir regras sociais num nível que te impede de perceber o seu eu verdadeiro. Examine o seu condicionamento social ou da infância e perceba que você pode começar a fazer as coisas de formas diferentes. Isso exige coragem, prática incansável também. Transformar os seus hábitos é como treinar um animal selvagem. Esteja aberto a uma mudança radical de direção e deixe para trás o passado. O seu presente é formado pelos seus hábitos antigos, mas a sua presença é formada pelas mudanças desses hábitos antigos. Agora, o momento é vivo. Por outro lado, você pode estar trilhando um caminho que poderá mudar naturalmente. Observe, espere e sinta, se for o caso. Visualize e sinta a inércia em você. E ela diz: resistir à mudança é sentir um peso imposto pela gravidade. Continue mantendo os mesmos hábitos e você estará resistindo. Agora transforme a sua própria mudança em resistência. O impulso da certeza transforma a morte em renascimento.
E a afirmação da carta é: eu aceito o impulso dos meus hábitos para me favorecerem da forma mais elevada e transformo aqueles que me desfavorecem. Então, gente, aqui fala muito sobre esse conservadorismo, sobre essa teimosia, uma certa cabeça dura que pode acabar te condicionando a não conseguir se permitir fluir na grande espiral da vida. Vai ser interessante você observar o que deve ser mantido e o que precisa ser transformado e o que você pode abrir espaço para se transformar também. Monte 2, muita gratidão por ter assistido. A gente se vê na semana que vem. Monte 3, vamos lá então. Eu também escolhi o Monte 3 mais uma vez, então a previsão é pra gente. Às vezes eu vou falar na primeira pessoa porque eu vou me misturando aqui. Nossa semana tá aqui com a síntese do Mago, As de Espadas e 10 de Copas, e isso é muito maravilhoso porque o Mago representa a gente percebendo a semana como um novo começo, a gente saindo de um lugar de dúvidas, de uma forma de ver a vida que estava muito largada, uma sensação de estar perdido que os últimos dias trouxeram, e nos conduz para conseguir ter mais clareza de como a gente pode abrir os caminhos e cortar os obstáculos que estão diante de nós para nos sentirmos seguros e bem. Para muitas pessoas isso acontece num nível emocional, num nível afetivo, mas não apenas num nível de relações amorosas, às vezes pode ser num nível emocional com amigos, com familiares ou com você mesmo. O Mago traz então entusiasmo, inteligência, capacidade de ação, capacidade de ter magnetismo, dialética, lábia, de conseguir fazer uma verdadeira alquimia com o que a vida nos oferece. Ou seja, transformar o comum, o ordinário, em algo excepcional, em algo mágico, maravilhoso. E o As de Espadas chega quase que elevando esse mago ao quadrado, trazendo que a nossa capacidade intelectual está limpa, está afiada o suficiente para pegar essa parte e conduzir para uma, como é que eu digo, para uma satisfação, para um equilíbrio, para uma sensação emocional muito gostosa e muito realizadora. Nós, enquanto indivíduos, estamos com o Arcano dos Enamorados, Pajem de Copas e 7 de Copas. E os enamorados têm uma forma de vida que é interessante porque é uma forma bem poética, é uma forma intensa, mostra aqui uma sensação de gostar muito da vida, uma sensação de conexão com a própria libido, com o próprio corpo, com as artes. Só que o 7 de Copas vem reforçando um aspecto dos enamorados que às vezes pode representar uma sombra, que é uma dificuldade de escolher diante de possibilidades ou de fazer algumas renúncias que se fazem necessárias. Para muitas pessoas, então, é uma semana em que você acaba sentindo que precisa escolher entre algo antigo ou algo novo. E pode ficar em cima do muro, quase que hipnotizado diante das possibilidades, sem ter muita certeza de qual que você quer. Até o fim da semana você acaba definindo, você acaba descobrindo, você acaba chegando aqui numa certeza, numa decisão. Mas essa dúvida pode fazer com que você se sinta um pouco aéreo nos primeiros dias da semana. O Pajem de Copas mostra que você começa a ter uma visão de si mesmo que é mais interessante, porque um amor próprio começa a fluir, um amor próprio começa a brotar. O que vai ser interessante você, como é que eu digo, questionar sobre esse amor próprio é: será que eu estou me vendo pelos olhos do outro? Ou será que essa visão que eu estou tendo tão boa de mim realmente parte de mim? Saiba diferenciar aqui o que é essa validação externa e o que é um auto-reconhecimento e uma visão madura e amorosa sobre si. Também demonstra que você pode acabar se sentindo mais assim, com mais afeição, se sentindo mais atraído por uma pessoa totalmente nova e que é totalmente nada a ver a você também. Então presta atenção para não ficar procurando pelo em casca de ovo e querendo se interessar por qualquer coisa que aparece na sua frente. Às vezes nem é uma pessoa, né? Pode ser uma oportunidade ou um convite que você recebe e aí você entra num dilema que é desnecessário apenas porque não sabe dizer não ou porque tá com um pouco de tédio e acha que aquilo tem que fazer parte da sua vida. Saiba então se reconhecer para tomar suas decisões. No nível de vida amorosa, 5 de paus, carta 5, que é o Papa, e 8 de paus.
Então, o naipe de paus está aqui relacionado ao fogo, então já traz muito fogo. Traz uma vontade de flertar, uma vontade de beijar, de ter momentos íntimos, tanto para os solteiros quanto para os comprometidos. Para quem está num relacionamento, o Papa mostra a relação conseguindo ser conduzida de uma forma sólida, de uma forma respeitável, mostra vocês fazendo tudo direitinho, conseguindo honrar um ao outro, de uma forma muito linda, assim, conseguindo trazer uma conexão espiritual com uma conexão a dois e aquela ideia de fazer tudo funcionar. Só que ao mesmo tempo vocês estão buscando aqui trazer para o relacionamento um pouco mais de movimento, um pouco mais de dinamismo. Então é possível que alguns casais vão, sei lá, decidir fazer uma viagem juntos, ou que vocês vão decidir tentar fazer coisas novas, fazerem programações diferentes na rotina de vocês, sempre um com o outro de uma forma leve e transparente, mas também precisando dar uma certa desequilibrada na rotina comum para vocês se sentirem mais empolgados. Para quem não está num relacionamento sério, o Papa demonstra que você se sente emocionalmente mais tranquilo, você não está desesperado por alguém, só que a vida ignora isso e te lança um tanto de possibilidade de conversar com contatinhos diferentes, conhecer pessoas novas, mensagens aleatórias chegam. Gente, tem aqui uma tendência com essa combinação de cartas, de você no sigilo ficar tendo conversa picante, ficar paquerando na internet, que pelo amor de Deus, tem vezes que eu tô lendo as cartas e eu falo para as pessoas que o Tinder vai estar bombando. Eu acho que é o caso aqui dos solteiros, porque mostra você se sentindo até meio desgovernado, meio perdido diante de tanta possibilidade. Mas o papo mostra que você não está disposto a trair a sua integridade. Então, parece que você só está se divertindo mesmo. Aproveite, né? Da forma como for melhor para você. Traz aqui também que, além de conhecer pessoas novas, você vai conhecer pessoas que são interessantes, que estão bem compatíveis com você. Então, parte dessas dúvidas chegam aí. Só que olha só, lembra que tem aqui uma certa ilusão nessas dúvidas? Se pá, você conhece pessoas e, sei lá, conheceu as duas pessoas ontem pela internet e já começa a entrar num dilema de que você tem que escolher uma parte ou outra, e sendo que nem tem. Então, solta e deixa fluir. No nível de trabalho, aqui mostra força, 10 de espadas e carta do diabo. Então, mostra você se sentindo cheio de realização, cheio de convicção, cheio de energia para concluir os seus projetos, para fazer as coisas, para pôr a mão na massa. O diabo mostra que isso pode ser estressante, então chegar nas suas realizações pode acabar custando um pouquinho da sua energia vital, do seu prana e da sua alma. Saiba se respeitar nesses momentos, mas não deixe de lado que você deve fazer tudo o que é necessário. Não fique postergando as coisas para amanhã. Vai até o fim, depois você descansa, depois você olha para trás. Para quem está trabalhando, então, mostra que tem muita demanda, que tem muita coisa que precisa ser feita e você tem toda a inteligência, toda a aptidão e toda a energia necessárias para colocar isso em prática e realizar. Para quem não está trabalhando, mostra aqui possibilidades de esse ciclo de escassez de trabalho ou de desemprego acabar sendo finalizado e do nada você ter aqui uma grande chance. Agarre essa chance com todas as suas forças e vá até o fim. Às vezes a pessoa com quem você estará lidando será um pouco chata ou vai ser uma pessoa um pouco snob. Aqui fala sobre você sobre você domar as partes suas que podem se sentir ofendidas ou podem ficar chateadas diante disso e simplesmente desfrutar do trabalho, porque a colheita vai ser abundante. Conselho para você é carta do louco, as de paus e rainha de paus. O louco fala sobre se permitir fluir, sobre ter um olhar mais lúdico, mais brincalhão, até mesmo mais aventureiro e despojado da vida. Fala então que vai ser interessante você usar todo esse dinamismo e todo esse foco de uma forma um pouco ampla, né? Não fique sério demais, não fique engessado demais. Mas a rainha de paus mostra, por mais que você pode ser mais flexível consigo mesmo e com a sua vida, você não deve deixar as coisas para o dia seguinte, você não deve deixar de realizar. O as de paus mostra que é interessante você dar os primeiros passos que são necessários para chegar em grandes concretizações. Então, vai ser legal aqui para a gente do Monte 3 identificar o que demanda o nosso foco e também identificar o que são regras bobas que a gente pode se colocar, achando que é isso que vai fazer as realizações acontecerem. Faça aqui algo que não te deixa desesperado ou estressado, mas não deixe de fazer. A carta dos relacionamentos, eu não sei exatamente como que eu posso traduzir isso para o português, porque a palavra me fugiu, vem mostrando que é um momento em que a vida amorosa passa por uma ascensão, novos níveis de comunicação, de comprometimento, de
conexão começam a surgir. Isso pode vir a partir da fala, pode vir no nível sexual, pode vir no nível espiritual, de intimidade, de ajuda, de suporte. Mas mostra aqui que a vida amorosa está passando por um momento de leveza e de crescimento. Maravilha, né? Para finalizar então, Monte 3, eu coloquei uma carta do oráculo da cura vibracional prática. E essa é uma carta que tem uma palavra de cabeça para baixo em cima e uma palavra que fica normal embaixo. Eu só vou considerar essa que está de cabeça para cima, tá? Eu vou ler pra gente o livro guia com um texto que fala sobre a carta. Pra gente é a confissão e também vou dar um zoom para você conseguir visualizar melhor essa imagem geométrica que a carta ilustra. A confissão dos erros que você comete na vida remove os obstáculos à sua verdadeira correção. A confessão é o primeiro passo para se conhecer o todo por meio da luz e do amor. O conhecimento do todo corrige partes que resistem a ele e nos deixa aptos a contribuir com a cultura como um todo. Esse é um processo de dissolução do ego, no qual você vê o todo de si mesmo, do outro, da humanidade, interligado sempre pela verdade. Quando você confessa a si mesmo seus erros, a verdade te liberta. Isso te possibilita ver a sua parte na relação com a humanidade, com o universo. Às vezes, pode implicar uma completa renúncia de uma posição autocentrada em benefício de todo mundo. Quanto mais profunda for sua confissão, sem que você se culpe, mais cristalina e inteira é a sua conexão com a verdade e você a incorpora, você se torna a verdade. Visualize e sinta a confissão como uma honestidade ampla e incondicional. E a confissão diz: exija a verdade, dissipe toda a falsidade, transforma a negação e a postura defensiva em confissões sinceras. Perceba que no passado você pode ter projetado a sua culpa nos outros, mas agora tome a decisão de aceitar os seus próprios erros. A afirmação é: eu confesso os meus erros do passado e atendo ao meu verdadeiro chamado interior. Então fala muito sobre você ter a transparência e a clareza de sair das suas ilusões e de começar a identificar o que está realmente por trás, tanto das suas intenções, quanto dos seus atos, quanto do que está presente na sua vida como um todo. Essa ideia da verdade, às vezes, pode ser algo que a gente nem reconhece, quando a gente está muito imerso nas nossas ilusões ou nas histórias que a gente mesmo se conta. Então, se questiona aí o que é verdadeiro dentro de você. Monte 3, gratidão por ter assistido. Espero que essas cartas e que essas palavras possam te conduzir nos próximos dias. E a gente se vê na semana que vem.